Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Prólogo. A noite está tão quente que ela resolveu deixar a janela aberta. As cortinas finas se movimentam preguiçosamente à brisa suave e cálida do fim do verão. Há uma luz dentro do apartamento, mas só na sala de estar. É assim que ele sabe que ela está sozinha. E há uma música tocando. Não alto, mas ele está perto o bastante para escutá-la. No começo até se preocupava com isto, com a possibilidade de acabar se entregando ao chegar perto demais. Mas agora ele já aprendeu. Mesmo à luz do dia, há vans como esta por toda parte. As pessoas nem sequer o veem mais. Nem mesmo pessoas observadoras, como ela. Ele abaixa a janela um pouco mais. Ela provavelmente vai sair porque a música é acelerada, enérgica, animada, não o jazz tranquilo que ela costuma ouvir. Ele fecha os olhos por um momento e tenta visualizar o que ela vai vestir, o que está deslizando sobre a pele dela agora, a pele ainda úmida do banho que ele acabou de ouvi-la tomar. Não o vestido preto com as contas que fica tão justo a ponto de ele conseguir mapear o corpo dela na mente. Se fosse um jantar com um namorado de merda, ela não estaria ouvindo uma música terrível como essa. Também não vai sair com os pais se eles estivessem em Oxford, ele teria visto o carro. Não, deve ser uma noite só com as amigas. O que significa que ela vai escolher uma roupa menos sugestiva, algo contido que sinalize uma inacessibilidade educada. O azul talvez, de mangas largas. Azul Tiffany como dizem. Ele nunca tinha ouvido falar dessa cor antes. É um vestido bonito, neutro, e é um dos favoritos dela. Ela não contou nada disso a ele. Ele descobriu. Nem foi tão difícil. Tudo o que é preciso fazer é observar e deduzir. Às vezes bastam apenas alguns dias, mas essas raramente são as mais satisfatórias. Esta já lhe custou mais de 3 semanas, mas ele gosta de ir com calma. E algo lhe diz que ela vai valer a pena. Como as propagandas daquele shampoo que ela compra sempre anunciam. De qualquer forma, ele aprendeu com a própria experiência que não se deve apressar essas coisas. É assim que erros são cometidos. É aí que tudo dá errado. Há alguém se aproximando. Ele ouve o barulho de sapatos na calçada. Saltos altos. Risadas. Ele muda de posição para ver melhor. O plástico do assento gruda no corpo dele e farfalha. Do outro lado da rua, 2 garotas aparecem. A descrição passa longe dessa dupla, isso é certo. Paetês, bocas de um vermelho vivo, ambas se equilibrando em sapatos de puta. As vadias idiotas já estão meio bêbadas. Ele nunca viu essas duas antes, mas devem ser amigas dela, porque param em frente ao apartamento e começam a mexer nas bolsas. Uma das duas saca alguma coisa com um floreio e um tcharam alto. Uma faixa rosa brilhante com algo que ele não consegue ler escrito em glitter, mas ele não precisa ler. Seus olhos se estreitam, já viu isso antes. É uma despedida de solteira. Uma despedida de solteira, caramba. Desde quando ela liga para uma merda dessas? As 2 garotas estão com a cabeça bem próxima uma da outra, e algo no jeito como riem e sussurram provoca um filete de desconforto que lhe sobe pela espinha. Não pode ser a festa dela, certo? Ela não poderia. Não sem que ele soubesse. Ela não usa aliança, ele teria visto isso. Ele se inclina para a frente, tentando ver melhor. Uma das garotas está tocando a campainha do apartamento, apertando o botão, até que uma janela se abre acima. Vocês têm mesmo que fazer tanto barulho? Ela quer mostrar reprovação, mas há um ar divertido em sua voz. Ela se debruça para fora, e uma mecha de cabelo escuro e comprido cai sobre seu ombro. O cabelo ainda está molhado do banho. Ele engole em seco. Uma das garotas olha para cima e ergue os braços, triunfante. Ela segura uma tiara de plástico com uma das mãos e a faixa rosa com a outra. Ei, veja o que temos aqui. A garota na janela faz que não com a cabeça. Você prometeu, Chlulo, nada de quinquilharias nem tiaras. As outras 2 morrem de rir.
Este adorno para a cabeça de extremo bom gosto por acaso é meu, não seu, diz a segunda garota, tropeçando um pouco nas palavras. Nós trouxemos isto aqui para você. Ela leva a mão à bolsa e ergue algum objeto, e refletido na luz do poste, ele consegue ver nitidamente uma presilha de cabelo rosa-choque com a palavra noiva escrita em strass. A garota na janela meneia a cabeça outra vez. O que eu fiz para merecer vocês duas, hein? Ela volta para dentro e logo em seguida, ouve-se o ruído do porteiro eletrônico. Então as duas garotas sobem a escada cambaleantes e entram, ainda rindo. O homem abre o porta-luvas. Aquela vadia tem sorte por ele não acabar com ela agora mesmo. Isso daria fim à festinha horrível das vagabundas. Mas ele não vai fazer isso. Quer o prazer da espera, ainda quer mesmo agora. A ansiedade intensa, cada pequeno detalhe. Qual vai ser o cheiro dela, como vai ser o gosto, a textura do cabelo. Só de saber que ele pode ter isso quando quiser, que a única coisa que o está impedindo é sua própria contenção. Ele fica ali por algum tempo, fechando e abrindo os punhos, deixando que o coração desacelere. Então coloca a chave na ignição e liga o motor. O despertador toca 7, mas Faith Appleford já está acordada há 1 hora. Suas roupas, seu sapato, sua maquiagem, tudo leva tempo. Ela está sentada à penteadeira, dando os últimos retoques com a máscara de cílios, quando ouve a mãe chamar da cozinha no andar de baixo. Nadine, você já saiu da cama? Se quiser carona, tem que descer em 10 minutos. Um grunhido vem da porta ao lado, e Faith imagina a irmã se revirando e puxando o travesseiro por cima da cabeça. Toda vez é isso. Nadine é uma causa perdida de manhã, ao contrário de Faith, que sempre está pronta com muita antecedência. Sempre perfeitamente arrumada. Ela se volta para o espelho e movimenta a cabeça para a esquerda e a direita, conferindo os ângulos, ajeitando uma mecha de cabelo, arrumando a gola do suéter. Bonita. E não é só para se exibir. Ela é mesmo muito bonita. Ela se levanta e escolhe uma bolsa entre as muitas penduradas atrás da porta. É de camurça. Bom, não camurça de verdade, mas só dá para perceber se olhar muito de perto. A cor, porém, é perfeita, ainda mais com essa jaqueta. O tom ideal de azul. Asterisco, asterisco, asterisco. Adam Favley. 1º de abril de 2018. 9h15. Está bom assim? Não está muito frio? Senti Alex estremecer quando a sonda tocou sua pele, mas ela balança a cabeça rapidamente e sorri. Não, está tudo bem. A enfermeira se volta para o monitor e digita no teclado. Tudo na sala está silencioso. As luzes estão baixas, o som, abafado, como se estivéssemos embaixo d'água. Ao nosso redor, o hospital está muito agitado, mas aqui, neste momento, o tempo desacelerou ao ritmo de um batimento cardíaco. Aqui está você, diz finalmente a enfermeira, virando o monitor e sorrindo para nós. A imagem na tela ganha vida. Uma cabeça, um nariz, um punho pequeno, erguido como se estivesse comemorando. Movimento. Vida. A mão de Alex procura a minha, mas os olhos não desgrudam do filho. Essa é a sua primeira vez, não é, Sr. Favley? Continua a enfermeira. Não me lembro do senhor no primeiro ultrassom. Ela mantém a leveza no tom de voz, mas ainda assim dá para perceber certo julgamento. Foi complicado, diz Alex rapidamente. Eu estava tão apavorada que alguma coisa desse errado. Não queria trazer má sorte. Aperto a mão dela. Nós já conversamos sobre isso. Sobre por que ela não me contou, porque ela não podia sequer morar comigo até saber, até ter certeza. Está tudo bem, digo. O que importa é que eu estou aqui agora. E que o bebê está bem. Os batimentos cardíacos estão bons e fortes, informa a enfermeira digitando outra vez no teclado. E o bebê está crescendo dentro da normalidade, exatamente como deveria estar com 22 semanas. Nada que me causa preocupação. Eu solto o ar, nem tinha percebido que estava aprendendo a respiração. Nós somos pais mais velhos, já lemos todos os folhetos, fizemos todos os exames, mas mesmo assim, você tem certeza absoluta? Pergunta Alex. Porque eu não quero ter uma anil. A enfermeira sorriu outra vez, um sorriso mais largo e mais caloroso. Está tudo perfeitamente bem, Sra. Favley. A senhora não tem nada com que se preocupar. Alex se volta para mim com lágrimas nos olhos. Está tudo bem, sussurra ela. Vai ficar tudo bem. Na tela, o bebê dá um pinote repentino, um pequeno golfinho na escuridão prateada. Então, diz a enfermeira ajustando a sonda outra vez. Vocês querem saber o sexo? Asterisco, asterisco, asterisco. Fiona Blake põe uma tigela de cereais diante da filha, mas Sasha parece não perceber. Está olhando para o celular desde que desceu, e Fiona está lutando contra a vontade de dizer alguma coisa.
Ninguém pode usar o celular durante as refeições em sua casa. Não porque Fiona instituiu uma lei sobre isso, mas porque elas concordaram juntas que não era assim que queriam fazer as coisas. Fiona se vira para encher o bule de chá e quando volta para a mesa, Sasha ainda está olhando para a maldita tela. Algum problema? Questiona Fiona, tentando não parecer irritada. Sasha ergue os olhos e responde que não com a cabeça. Desculpe. É só Pat dizendo que não vai à aula hoje. Ela passou a noite inteira vomitando. Fiona faz uma careta. Aquele vírus de inverno que causa vômitos? Sasha assente e em seguida larga o telefone. É o mais provável. Ela parece muito mal. Fiona observa a filha, seus olhos estão brilhantes e seu rosto, um pouco corado. Por falar nisso, ela esteve desse jeito a semana inteira. Está se sentindo bem, Sash? Você também parece um pouco febril. Os olhos de Sasha se arregalam. Estou bem. Sério, mãe, estou muito bem mesmo. E morrendo de fome. Ela sorri para a mãe e estende a mão para pegar uma colher da mesa. Asterisco, asterisco, asterisco. No distrito policial de Street Aldates, o detetive Anthony Azante está tentando sorrir. A expressão no rosto do sargento detetive Gislingham, porém, demonstra que ele não está se saindo muito bem. Não que Azante não tenha senso de humor, só não é do tipo que ri de qualquer besteira. E é por isso que ele está tentando achar o copo d'água virado em sua mesa muito divertido. Isso e o fato de estar furioso consigo mesmo por ter se esquecido de que dia é hoje e não ter sido mais cuidadoso. Devia ter previsto. O membro mais novo da equipe com diploma universitário, recém-chegado da metropolitana. Era como se estivesse com um alvo desenhado na testa. E agora estão todos ali de pé observando, querendo ver se ele leva as coisas na esportiva ou se é apenas metido. O que, a julgar pelo sorriso malicioso que o sargento detetive que não está se dando ao trabalho de esconder, é nitidamente a opinião dele, embora Azante fique tentado a perguntar-se quem está de implicância. Azante respira fundo e abre um pouco o sorriso. Afinal de contas, podia ter sido pior. Um dos merdas em plena Bristol deixou uma penca de bananas na mesa dele em seu primeiro dia. Está bem, pessoal, diz ele, olhando ao redor da sala, no que espera que seja a combinação certa de ironia óbvia com uma expressão de quem não está nem um pouco surpreso com a situação. Muito engraçado. Gislingham sorri para ele muito aliviado. Afinal, foi só uma brincadeira, e nesse emprego é preciso ser capaz de aturá-las, e também fazê-las. Mas ele está há pouco tempo no cargo de sargento e não quer que pensem que está implicando com alguém, principalmente com o único membro não branco da equipe. Gislingham dá um aperto de leve no braço de Azante, dizendo, essa foi boa. Tony então decide que provavelmente é melhor deixar tudo como está e vai até a máquina de café. Asterisco, asterisco, asterisco. Adam Favley. 1º de abril de 2018. 10h25. Então, como isso vai funcionar? Alex se senta lentamente no sofá e joga os pés para cima. Eu entrego a caneca a ela que a segura com as duas mãos. Como que vai funcionar? Indaga ela, embora já esteja com uma expressão travessa. Você sabe exatamente do que estou falando. O pequeno detalhe de que eu não sei o sexo, mas você sabe. Ela sopra o chá, depois olha para mim com toda a inocência. Por que isso deveria ser um problema? Afasto uma almofada para o lado e me sento. Como vai guardar um segredo desses? Você vai acabar deixando escapar. Ela sorri. Bem, desde que você não venha com aquela sua técnica infame de interrogatório, acho que consigo guardar essa informação. Ela ri ao ver minha expressão. Olhe, prometo continuar pensando em 2 listas de nomes. Está bem, mas... E não vou comprar tudo azul. Antes que eu consiga abrir a boca, ela torna a sorrir e me cutuca com o pé. Nem rosa. Balanço a cabeça, fingindo reprovação. Eu desisto. Não, não desiste não, diz ela, agora séria. Você nunca desiste. De nada. E nós dois sabemos que ela não está falando só do meu trabalho. Eu me levanto. Passa o resto do dia descansando, está bem? Nada de carregar peso nem qualquer loucura dessas. Ela ergue uma sobrancelha. Então aquela tarde derrubando árvores que eu tinha planejado está cancelada? Droga. E me mande um e-mail se quiser alguma coisa da rua. Ela faz uma saudação irônica e torna a me cutucar. Vá logo. Você já está atrasado. E eu já fiz tudo isso antes, lembra? Botei papel de parede no quartinho de Jake quando eu estava com o dobro do tamanho que tenho agora. Quando ela sorri para mim, percebo que não consigo nem me lembrar da última vez que ela falou desse jeito. Durante todos aqueles meses depois da morte de Jake, ela via a maternidade apenas como uma perda. A ausência? Não sentia somente a saudade dele, mas também o desespero de ter qualquer outro filho.
Durante todo esse tempo, ela só conseguia falar sobre nosso filho com sofrimento. Mas agora talvez ela possa resgatar a alegria que também sentia por ele. Esse bebê nunca vai substituí-lo, mesmo que quiséssemos, mas talvez ele, ou ela, ainda possa ser uma redenção. Ao chegar à porta, eu me viro. Que técnica infame de interrogatório! O riso dela me segue até a entrada de carros. Asterisco 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 às 10h45. Somer ainda está presa em um engarrafamento na rodovia A33. Ela queria voltar de Hampshire na noite anterior, mas de algum modo o passeio pela costa se transformou em jantar, e o jantar se transformou em bebidas demais. E às 10h30 eles concluíram que deixá-la dirigir estava longe de ser uma boa ideia. Então, o novo plano foi acordar às 5 para não pegar o horário de rush das manhãs de segunda-feira, só que de alguma maneira isso também não aconteceu, e já passava das 9 quando ela saiu. Não que esteja reclamando. Ela sorri consigo mesma, sua pele ainda está formigando apesar do banho quente e do carro frio. Mas isso significa que ela não tem uma muda de roupa para ir trabalhar nem tempo para passar em casa e pegar uma. Seu celular emite um bip, e ela olha para a tela. É uma mensagem de texto de Giles. Ela torna a sorrir ao lê-la, louca para responder com uma observação precisa sobre o que o superintendente dele diria se recebesse aquilo por engano. Mas o carro à sua frente finalmente começa a andar. Giles, pelo menos dessa vez, vai ter de esperar. Asterisco 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 quando o motorista do táxi avistou a garota pela primeira vez, achou que ela estivesse bêbada. Mais uma droga de estudante, pensou ele, se embebedando com cidra barata e voltando aos tropeços para casa em horas impróprias. Embora ela estivesse pelo menos 100 metros à frente, ele percebeu que a jovem caminhava sem direção, cambaleando. Quando o carro se aproximou, viu que ela estava mancando. Uma sandália de tiras ainda estava no pé, mas a outra tinha perdido o salto. Foi isso que fez com que ele reduzisse a velocidade. Isso e o local onde ela estava. Na Marston Ferry Road, a quilômetros de qualquer lugar, ou tão perto quanto Oxford. Mesmo assim, quando ele sinalizou e parou ao lado dela, ainda achava que devia estar só bêbada. Mas isso foi antes de ver o rosto dela. Asterisco 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 o distrito está praticamente vazio quando chega o telefonema. Ninguém sabe onde que está a Favley, só deve chegar na hora do almoço e Gillingham está fora fazendo um treinamento. Algo a ver com gestão de pessoas, diz Baxter para Eve, antes de abrir um sorriso malicioso e observar que não consegue entender por que o sargento está se preocupando com isso. Não há nada em relação a esse assunto em especial que Giz não pudesse aprender com a própria esposa. Somer acabou de voltar com uma salada e alguns copos de café quando o telefone toca. Ela vê Everett atender e apoiar o fone no ombro enquanto responde a um e-mail. Perdão? Diz ela de repente, agora segurando o telefone, o e-mail esquecido. Pode repetir? Tem certeza? E quando isso aconteceu? Ela pega uma caneta e anota alguma coisa. Diga que estaremos aí em 20 minutos. Everett desliga o telefone. Uma garota foi encontrada na Marston Ferry Road. Encontrada? Como assim encontrada? Em um estado de extrema perturbação e com marcas nos pulsos, onde foi amarrada. Amarrada? Ela foi amarrada? A expressão de Everett está sombria. Infelizmente parece ser muito pior que isso. Asterisco asterisco asterisco. Adam Favley. 1º de abril de 2018. 12h35. Ainda estou no anel viário quando recebo a ligação de Everett. Senhor, estou com Somer a caminho de Lakes. Recebemos uma ligação há uns 10 minutos. Uma garota foi encontrada muito atordoada na Marston Ferry Road. Talvez ela tenha sido atacada. Sinalizo que vou parar no acostamento e pego o telefone. Agressão sexual? Na verdade, não sabemos. Mas, para ser sincera, neste momento não sabemos de praticamente nada. Percebo que há algo estranho apenas pelo tom da voz dela. E se tem uma coisa que eu sei sobre Eve é que ela tem uma intuição afiada. Uma intuição afiada, mas pouca confiança nela. E em si mesma. Algo para Gillingham encarar quando voltar daquele curso de RH. Tem alguma coisa incomodando você, não tem? Ela foi encontrada com as roupas rasgadas e coberta de lama, e há indícios de que teve as mãos amarradas. Nossa, eu sei. Ela aparentemente estava péssima, mas a questão é que se recusou a procurar a polícia ou um médico. Ela pediu ao motorista do táxi que a levasse direto para casa e disse a ele que não queria ir à polícia. O que felizmente ele ignorou. Procuro papel no porta-luvas e peço a ela que repita o endereço em Lakes. E se alguém se perguntar como pode não ter visto uma porção de lagoas ao fazer um passeio turístico por Oxford?
Porque não há nada menos perceptível que um lago ao lado da estrada por quilômetros. Os Lakes são um empreendimento imobiliário dos anos 1930 em Marston. As pessoas o chamam assim porque há muitas ruas por lá com nome de lago: Derven, Coniston, Grasmere e Ridal. Eu gosto de pensar que o responsável pelo planejamento urbano estava com saudade das montanhas, mas Alex diz que estou apenas sendo romântico. Nós sabemos o nome dessa garota? Achamos que pode ser Faith. O taxista disse que ela estava usando um colar com esse nome. Mas como Faith significa fé, pode ser apenas um desses colares que tem escrito amor, vida, coisas assim. Você já deve ter visto um deles. Eu vi, mas não em EV, isso é certo. E quanto ao motorista de táxi, parece que ele não foi apenas altruísta, mas também observador. As surpresas nunca cessam. Segundo os registros eleitorais, uma mulher chamada Diane Appleford mora nesse endereço, continua EV. Ela se mudou para lá há aproximadamente 1 ano, e não tem nenhuma ficha criminal, nada que acenda um alerta. Mas não há um senhor Appleford, pelo menos não morando com ela. Está bem. Estou a apenas 10 minutos de distância. Estamos virando na Ridalway agora, mas vamos esperar o senhor para entrar. A casa dos Appleford é geminada, com fachada curva, um jardim na frente pavimentado e um muro baixo feito daqueles tijolos brancos quadrados que parecem moldes vazados. Nosso vizinho tinha um igualzinho quando eu era criança. Isso e as cortinas finas com babados nas janelas fazem a casa parecer presa em 1976. Vejo Somer e Everett saírem do carro e virem pela rua em minha direção. Everett está com seu conjunto padrão de camisa branca, saia escura e uma capa de chuva prática, embora sua echarpe vermelho vivo seja sua forma segura de rebelião. Somer, em contraste, está de calça jeans preta, jaqueta de couro e botas de salto alto até os tornozelos com franjas na parte de trás. Ela normalmente não se veste assim no trabalho, por isso acho que estava na casa do namorado no fim de semana e não passou em casa. Ela enrubesce um pouco quando me vê, o que me deixa ainda mais convencido de que estou certo. Somer o conheceu quando estávamos trabalhando no caso de Michael Esmond. Estou falando do namorado, Gilles Salmares. Ele também é da polícia. Nunca consigo me decidir se isso é bom ou ruim. Boa tarde, senhor, diz Everett, puxando a bolsa um pouco mais sobre o ombro. Levo a mão ao bolso para pegar uma bala de menta. Tenho andado com um monte delas. Parar de fumar é horrível, mas é algo inegociável. E com isso quero dizer entre mim e mim mesmo, não esperei que Alex pedisse. Isso é uma boa ideia? Questiona Somer, olhando para a bala. Para os dentes, no caso. Franzo a testa por um momento, então lembro que foi onde disse a eles que eu estava mais cedo, no dentista. A mentirinha inofensiva universal favorita. Não que o bebê seja um segredo, as pessoas vão acabar sabendo. É só que bem, não agora. Estava tudo bem, digo. Não precisei fazer nada. Eu me volto para Eve. Então, mais alguma coisa antes de entrarmos? Ela faz que não com a cabeça. O senhor sabe tanto quanto nós. A mulher que abre a porta tem cabelo louro escovado e veste calça de moletom e suéter brancos com os dizeres mamãe desleixada. Ela deve estar na casa dos 40. Parece cansada. Cansada e imediatamente na defensiva. Senhora Appleford? Ela olha para mim, depois para as mulheres. Sim. Quem são vocês? Sou o inspetor detetive Adam Favley. Estas são as detetives Everett e Somer. Ela segura a porta com um pouco mais de força. Faith foi bem explícita. Ela não quer a polícia envolvida. Vocês não têm o que fazer. Faith é sua filha? Ela hesita por um momento, como se divulgar essa informação mínima fosse algum tipo de traição. Faith é minha filha. A pessoa que a encontrou estava extremamente preocupada com o bem-estar dela. Assim como nós, é lógico, também estamos. Somer toca meu ombro e aponta para trás dela. Eu nem preciso virar. Quase posso ouvir o barulho de cortina se movendo. Nós podemos entrar, senhora Appleford? Só por um instante? Podemos conversar melhor lá dentro. A mulher olha para o outro lado da rua. Ela também viu os vizinhos encheridos. Está bem, mas só por alguns minutos, certo? A sala de estar é pintada de um lilás pálido, com um sofá e poltronas que deveriam combinar, mas a cor é diferente o suficiente para causar estranhamento. E os móveis são grandes demais para a sala. Não consigo entender por que as pessoas não medem os cômodos antes de comprar os móveis. Há um cheiro forte de aromatizador artificial de ambientes. Lavanda. Nem é preciso perguntar. Ela não nos convida a sentar, então ficamos de pé desconfortavelmente em uma faixa estreita de carpete entre as poltronas e a mesinha de centro com tampo de vidro. Sua filha estava aqui ontem à noite, senhora Appleford? Ela sente.
A noite inteira? Sim, ela não saiu. Então a senhora viu sua filha no café da manhã? Ela assente mais uma vez. A que horas foi isso? Pergunta Sommer, tirando discretamente o bloquinho do forro da jaqueta. A mulher abraça o próprio corpo. Estou tentando não tirar conclusões precipitadas com base em sua linguagem corporal, mas ela não está facilitando as coisas. Por volta das 7h45, acho. Eu saí com Nadine pouco antes das 8, mas Faith só ia começar mais tarde hoje. Ela deve ter saído por volta das 9 horas para pegar o ônibus. Ela, na verdade, não sabe o que a filha fez esta manhã. Só porque algo sempre acontece, não significa que vai acontecer sempre. Nadine também é sua filha? Pergunta Sommer. A mulher assente. Eu a deixo na escola a caminho do trabalho. Sou recepcionista de um médico em São Merton. E Faith? Ela estuda no FE College em Eddington. É por isso que ela pega o ônibus. Fica na direção oposta. A senhora teve algum contato com Faith hoje durante o dia? Mandei uma mensagem de texto para ela por volta das 10, mas ela não respondeu. Era apenas um link para uma reportagem sobre Meghan Markle. Vocês sabem, o casamento. O vestido. Faith gosta dessas coisas. Ela estuda moda. Tem talento de verdade. E a senhora achou isso estranho? Ela não responder? A mulher pensa um pouco, então dá de ombros. Acho que foi sim. Minha vez novamente. Ela tem namorado? Os olhos da senhora Plefford se semicerram um pouco. Não. No momento não. Mas ela contaria à senhora se tivesse? Ela me lança um olhar incisivo. Faith não guarda segredos de mim, se é isso que está insinuando. Tenho certeza de que não, diz Sommer de forma apaziguadora. Só estamos tentando descobrir quem pode ter feito isso. Se pode ter sido alguém que ela conhece. Ela não tem namorado. Ela não quer um namorado. Silêncio. Sommer olha para Eve. Por que você não tenta? A senhora estava aqui. Começa a Eve, quando o motorista de táxi trouxe sua filha de volta? A mulher olha para ela e então assente. Normalmente eu não estaria. Mas eu tinha esquecido os óculos de leitura, por isso voltei. Eve e Sommer trocam outro olhar. Desconfio que sei o que elas estão pensando. Se a senhora Plefford não tivesse dado a sorte de estar em casa, a garota também podia muito bem ter tentado esconder dela o que aconteceu. Quanto a mim, estou cada vez mais convencido de que Eve está certa. Tem realmente alguma coisa estranha aqui. Dou um passo à frente. A senhora sabe por que Faith resolveu não falar com a gente, senhora Plefford? A mulher fica tensa. Ela não quer. E ela não precisa de mais motivos, não é mesmo? Mas se ela foi estuprada? Ela não foi estuprada. Seu tom de voz é inequívoco. Absoluto. Como a senhora pode ter tanta certeza? A expressão dela se enrijece. Ela me contou. Faith me contou. E minha filha não é mentirosa. Não estou dizendo isso. De jeito nenhum. Ela não está olhando para mim agora. Continuo, olha, sei que investigações de estupro podem ser traumáticas, eu não culparia ninguém por ficar intimidada nessa situação, mas as coisas agora não são como antes. Nós temos policiais treinados para isso. A detetive Everett. Não foi estupro. Que bom, mas ainda assim pode ter sido um crime sério. Agressão, lesão corporal. Quantas vezes vou ter que falar? Não houve crime, e ela não vai prestar queixa. Então, por favor, vocês podem nos deixar em paz? A mulher olha para nós, um de cada vez. Ela quer que nós vamos embora, que digamos que Faith pode entrar em contato conosco se mudar de ideia. Mas nós não fazemos isso. Eu não faço. Sua filha ficou desaparecida por mais de 2 horas, diz Eve com delicadeza. Das 9 até pouco depois das 11 horas, quando o Sr. Mullins a viu andando a esmo pela Marston Ferry Road em estado lamentável, chorando, com as roupas enlameadas, o sapato quebrado. Alguma coisa deve ter acontecido. A senhora Plefford fica vermelha. Pelo que sei, foi uma brincadeira de 1º de abril. Apenas uma piada boba que saiu um pouco de controle. Mas ninguém acredita nisso. Nem mesmo ela. Se foi mesmo só uma brincadeira, digo por fim, então eu gostaria que a própria Faith confirmasse isso, por favor. Mas se não foi, a pessoa que fez isso com Faith pode fazer de novo. Outra garota pode sofrer o mesmo trauma pelo qual sua filha acabou de passar. Não consigo acreditar que a senhora possa desejar algo assim. Qualquer uma de vocês. A senhora Plefford me olha fixamente nos olhos. Não é bem um checkmate, mas quero tornar muito difícil para ela recusar. Imagino que Faith esteja aqui neste momento. Está, responde ela por fim. Ela está lá fora no jardim. Para respirar ar fresco? Para fumar? Só para se afastar de todo esse roxo da sala? Sinceramente apoio as 3 opções.
A senhora Pleford respira fundo. Olhem, eu vou ver se ela quer falar com vocês, mas não vou forçar nada. Se ela disser não, a decisão é dela. É melhor que nada. É justo. Nós vamos esperar aqui. Quando a porta se fecha atrás da senhora Pleford, começo a circular pela sala. Os quadros são impressionistas. Monet em sua maioria. Lagos, lírios do lago, esse tipo de coisa. Pode me chamar de cínico, mas desconfio de que eles provavelmente fossem os únicos à disposição no tom correto de violeta. Eu adoraria ir a esse lugar, diz Eve, apontando para uma pintura da ponte em Giverny. Está na minha lista de desejos, caso eu ganhe na loteria. E posso encontrar alguém para ir comigo. Ela faz uma careta. Além do Taj Mahal e de Bora Bora, lógico. Sommer ergue os olhos e sorri. Ela está junto da lareira, examinando as fotos de família. Na minha também. Pelo menos a parte de Bora Bora. Vejo Eve lançar um olhar cheio de significado para Sommer, que a faz sorrir novamente e afastar os olhos quando vê que eu percebi. Eve se volta para mim. Acho que pode ser uma boa ideia eu ir procurar o banheiro. Se o senhor entende o que quero dizer. Eu assinto, e ela rapidamente sai da sala. E quase de imediato, ao som de passos no corredor, e Diane Pleford reaparece. Ela está preparada para conversar? Obrigado. Mas só com uma mulher, continua ela. Não com você. Olho na direção de Sommer, que assente. Por mim, tudo bem, senhor. Eu me volto para a mulher e adoto meu mais charmoso sorriso de só estamos aqui para servir. Eu entendo, senhora Pleford. Vou esperar pelas minhas colegas no carro. Asterisco, asterisco, asterisco. Eve para no alto da escada. À sua esquerda, a porta do banheiro está aberta. Azulejos brancos, cortina de chuveiro de plástico pesado e um cheiro forte de alvejante. As toalhas, percebe ela, bem dobradas, ao contrário das de seu próprio apartamento, são da mesma cor lilás do andar de baixo. Isso está começando a se tornar um padrão. Diante dela há mais 3 portas, 2 delas abertas. Uma suíte com uma colcha de cetim, sem prêmio para quem adivinhar a cor, e o que Eve conclui ser o quarto da filha mais nova. Um amontoado de roupas e casacos esportivos pelo chão. A cama forrada de qualquer jeito com um edredom. Um monte de brinquedos fofos e um necessaire de maquiagem. Ela vai o mais silenciosamente possível até a 3ª porta fechada e agradece em silêncio pela espessura do carpete. Eve nunca poderia ter uma coisa dessas em seu apartamento, o gato iria devorá-lo no café da manhã. Ele adora coisas felpudas. O quarto que se abre diante dela é o extremo oposto do primeiro, da irmã mais nova. Comodas cuidadosamente fechadas, nenhuma peça de roupa escapando das gavetas. Até a pilha de revistas Grazia está bem arrumada. Mas não é para isso que Eve está olhando, não é para o que ninguém neste quarto olharia. Todo o espaço é dominado por um mural que ocupa a extensão inteira da parede oposta, coberto de cima a baixo por fotos recortadas de revistas, saquinhos de contas e botões coloridos, muita linha, pilhas de materiais, pedaços de renda e pele sintética, anotações em caneta vermelha grossa em post-its. No meio de tudo, diversos desenhos que devem ser da própria Faith. Everett está longe de ser uma pessoa que se interessa por roupas, mas até ela consegue ver o charme de alguns desses looks. Como Faith pega um pequeno detalhe e monta todo um look a partir dele, a forma de um salto, o caimento de um tecido, o formato de uma manga. A mãe dela está certa sobre uma coisa, diz Eve em voz baixa. Ela tem mesmo talento. Quem é você? Diz uma voz atrás dela. Asterisco, asterisco, asterisco. Essa é Faith. A garota passa à frente da mãe e entra sob a luz. Ela é muito bonita, Sommer nota isso imediatamente. Nem mesmo o rabo de cavalo emaranhado e a máscara de cílios borrada conseguem esconder como seus traços são delicados. Ela também é magra demais, o suéter enorme que envolveu em torno de si mesma como um cobertor de segurança apenas enfatiza o quanto é franzina. O suéter já deve ter anos, há buracos na lã e os punhos estão desfiando. Sommer dá um passo em sua direção. Por que não se senta? Você gostaria de alguma coisa? Chá? Água? A garota hesita por um momento, então responde que não com a cabeça. Ela se dirige lentamente para o sofá, tateando o caminho com uma das mãos como uma mulher de idade. Sommer franze o senho. Você está sentindo dor? A garota nega com a cabeça outra vez. Ela ainda não falou. A mãe se senta ao lado dela e segura sua mão. Meu nome é Erika, diz Sommer, sentando-se na poltrona à frente de Faith. Eu sei que é difícil, mas só estamos tentando ajudar. A garota ergue brevemente os olhos. Ainda é possível ver lágrimas em seus cílios. Poderia nos contar o que aconteceu com você? Pede Sommer com delicadeza. O homem que a encontrou, o Sr. Mullins, informou que você estava muito abalada.
Faith respira fundo, trêmula. As lágrimas começam a rolar, e ela não se dá ao trabalho de enxugá-las. A mãe aperta a mão dela. Está tudo bem, querida. Não precisa ter pressa. A garota olha para ela e torna a baixar a cabeça, puxando as mangas por cima das mãos. Mas não antes que Somer veja os nós dos dedos esfolados e as marcas em torno dos pulsos, e embora as unhas estejam muito bem feitas, uma delas está quebrada, com uma ponta irregular que tiraria sangue se prendesse na pele. Faith estava em casa havia horas e ainda não a tinha lixado. E isso mais que qualquer outra coisa, se tratando de uma garota tão preocupada com a aparência quanto ela, diz a Somer que há algo muito errado. Sua mãe disse que você está estudando moda, comenta Somer. É isso o que você quer fazer? Criar roupas? A garota ergue os olhos mais uma vez. Sapatos, diz ela com a voz um pouco embargada. Eu quero fazer sapatos. Somer sorri. Eles também são meu ponto fraco. E aponta para as próprias botas. Nem dá para perceber, né? A garota não sorri exatamente, mas há uma sensação de relaxamento. Mesmo que só um pouco. Então ela, de repente, estremece. Embora a sala esteja quente, quente até demais. Eu acho, diz Somer, voltando-se para a senhora Pleford, que uma xícara de chá seria realmente uma boa ideia. A mulher franze o senho. Ela disse que não queria. Eu tenho muita experiência em lidar com pessoas em estado de choque, senhora Pleford. O que quer que tenha acontecido com sua filha, ela está precisando de um chá quente com muito açúcar. Diana Pleford hesita, então se vira para a garota. Você vai ficar bem aqui por 5 minutos? Pergunta ela com delicadeza. Pode mandá-la embora quando quiser. Faith assente rápido. Está tudo bem, mãe. Chá vai cair bem. Somer espera até que a mulher esteja fora da sala antes de voltar a falar. Faith está sentada rigidamente na beirada do assento, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Você tem sorte por ter uma mãe que cuida de você desse jeito, diz Somer. Eu gostaria que minha mãe tivesse feito a mesma coisa. A garota olha para ela com um sorriso abatido. Ela está preocupada comigo, só isso. É para isso que servem as mães. Faith dá de ombros. Acho que é. Mas às vezes isso dificulta falar sobre certas coisas. Ainda mais coisas difíceis. Porque quanto mais nossa família nos ama, mais complicado é dizer uma coisa que vai causar preocupação. O rosto da menina ganha cor, 2 manchas vermelhas surgem nas bochechas pálidas. Então Faith prossegue Somer, inclinando-se um pouco para a frente. Agora que estamos só nós duas, pode me contar o que aconteceu com você? Asterisco, asterisco, asterisco. Eve se vira bruscamente e se depara com uma garota de cabelo escuro oleoso e jeans rasgados nos joelhos. Um pouco mais baixa que Eve, um pouco mais pesada também. E sem nem pensar, a frase que se aloja em sua mente é: ela não é nenhuma obra de arte. A própria mãe de Everett uma vez disse isso sobre ela, quando achou que a filha não estava ouvindo. Eve não devia ter mais de 10 anos na época. Ela nunca tinha pensado na própria aparência, mas, depois que o dano foi causado, foi impossível voltar atrás. Começou a perceber como as pessoas reagiam a garotas que ela sabia serem mais bonitas do que ela. Começou a se preocupar com o que vestia, a sentir que tinha menos importância por ser mais feia. E aqui está ela agora, pensando a mesma coisa sobre outra pessoa. Ela sente que começa a ficar vermelha, como se tivesse dito o pensamento em voz alta. Será que tinha julgado Faith da mesma forma, sem nem mesmo perceber que estava fazendo isso? A garota ainda olha para ela com uma expressão carrancuda. Desculpe, diz Everett rapidamente. Você é Nadine, certo? Ela não se dá ao trabalho de responder. Faith disse que você podia vir aqui. Você não precisa de um mandado ou algo assim para bisbilhotar as coisas dos outros? Eu não estava bisbilhotando, vim procurar o banheiro, a porta estava aberta e... Não estava. Ela nunca deixa a porta do quarto aberta. Nunca mesmo. Não há resposta para isso. Nadine chega para o lado e Everett passa por ela, agora constrangida em dobro. Ela nunca foi muito boa em mentir. Asterisco, asterisco, asterisco. No andar de baixo, na sala de estar, Somer está de pé guardando o caderno no forro da jaqueta. Quando vê Eve, ela meneia brevemente a cabeça. Parece que a entrevista também terminou. Diana Pleford está com o braço em torno da filha. Eu a deixei sozinha com você por apenas 5 minutos, e você começa a pressioná-la. Eu não estava pressionando, réplica Somer. Não estava mesmo. Já falei para vocês, continua Diane, interrompendo-a. Faith disse que não foi agredida. E foi isso que ela também contou a você, certo? Foi, mas... As bochechas de Faith estão vermelhas, e ela está com o olhar fixo no chão. Nesse caso, eu peço que vocês se retirem. Todas vocês.
Tenho certeza de que tem coisas muito mais urgentes que deviam estar fazendo, como investigar algum crime de verdade. Nadine aparece na porta. Querida, você pode acompanhar as policiais? Diz Diane. Elas já estão de saída. Quando passa por Faith, Sommer faz questão de fazer contato visual. Você sabe onde me encontrar. Se quiser falar. A garota morde o lábio, então assente de leve. Asterisco, asterisco, asterisco. Na rua, Favley está esperando junto ao seu carro, olhando para um pedaço de papel do tamanho de uma fotografia. Mas quando as vê se aproximando, ele o guarda apressadamente. Pela expressão de vocês, acho que não avançamos muito. Sommer faz que não com a cabeça. Desculpe, senhor. Eu estava começando a chegar a algum lugar quando a mãe voltou com o chá e decidiu que eu estava sendo invasiva demais. Não sei bem como eu poderia questionar a garota sem ser pelo menos um pouco invasiva, mas é isso. Ela dá de ombros. Mas houve uma coisa, comenta Everett. Uma coisa que Sommer viu. Favley ergue uma sobrancelha e se volta para Sommer. Ah, é? Foi quando estávamos de saída, diz ela. O cabelo da garota. Ela está em tal condição que eu não tinha notado antes, mas quando estávamos sozinhas percebi que ela não parava de puxá-lo. Do lado direito. Não posso ter 100% de certeza, mas acho que parte dele está faltando. Asterisco, asterisco, asterisco. Adam Favley. 1º de abril de 2018. 14h15. Então o que o senhor quer que a gente faça? Pergunta Baxter. Passa pouco das 2 horas, e Everett está informando o restante da equipe sobre o caso Appleford. Ou melhor, o incidente Appleford, que é tudo o que ele vai ser, ao menos até que tenhamos algo a mais para continuar. Que é basicamente o que eu digo. Não há muita coisa que a gente possa fazer. Faith está dizendo que foi tudo um mal-entendido. Uma piada de 1º de abril que saiu um pouco do controle. Um 1º de abril muito feio, diz Kim de um jeito sombrio, cruzando os braços. E puxar o cabelo de alguém sem consentimento não conta como lesão corporal hoje em dia? Ele pode ter sido cortado, pressupõe Sommer. Na verdade, não consegui ver muito bem. Eu intervenho. De qualquer jeito, Kim tem razão, isso é lesão corporal. Mas tudo não passa de um palpite. Faith, na verdade, não disse que foi isso que aconteceu. E considerando que ela também está se recusando a dizer qual de seus amigos foi o responsável. Que amigos horríveis, na minha opinião. Fazerem uma coisa dessas, comenta Kim. E eu não posso ser o único que está levemente surpreso por esse acesso repentino de empatia da parte dele. Vejo Eve erguer as sobrancelhas, mas felizmente ninguém diz nada. Não quero que esse avanço promissor morra logo depois de nascer. Mas deve ter sido um amigo, não é? Presume um dos outros detetives. Quer dizer, não se faz uma piada de 1º de abril com um completo desconhecido, certo? Mas é possível ser estuprada por um, comenta Zante em voz baixa. Há um silêncio, então Baxter repete a pergunta de um jeito totalmente emotivo. Então o que o senhor quer que a gente de fato faça? Ele está com o senho franzido, e para ser sincero, eu me solidarizo. Isso poderia acabar sendo uma perda de tempo colossal. Em contrapartida, se voltasse a acontecer, se um grande caso cair sobre nós amanhã, vamos parar com todas as apostas, mas, enquanto isso, acho que vale a pena investigar um pouco. Investigação discreta. Vou ser mais claro. Faith não fez nada de errado, e eu não quero que pareça que estamos investigando a vítima, mas é possível que um crime tenha acontecido, e não quero que alguém saia impune só porque ela está muito assustada para falar conosco, está bem? Então vamos começar falando de novo com aquele motorista Mullins. Ele prestou um depoimento formal? Não, senhor, responde Sommer, mas temos o contato dele. Podemos ligar. Bom. E verifiquem as câmeras de trânsito na Marston Ferry Road, vejam se podemos descobrir de onde ela veio e se havia outra pessoa com ela antes que Mullins a pegasse. E peçam para ver as câmeras de segurança daquele posto de gasolina na rotatória. Alguém pode ter deixado Faith lá, observa Sommer. Mullins disse que um dos sapatos dela tinha perdido o salto. Ela não pode ter ido muito longe assim, nem muito rápido. Um dos detetives aponta para as botas de Sommer. Você já passou por isso, hein, Sommer? Graceja ele com um sorriso. Espera um pouco, até as risadas diminuírem. E vamos ter uma conversa com o FE College. Ver se podemos identificar algum dos amigos de Faith. Ou se ela estava tendo problemas com alguém. Garotas tão bonitas nem sempre são populares, comenta Eve. Pode haver um homem nessa mistura, concorda Kim. Mesmo que ela realmente não tenha namorado, alguém podia estar demonstrando interesse demais. Bem, se ela é tão bonita quanto vocês dizem. Ele passa a mão pelo cabelo. Provavelmente nem se dá conta do que está fazendo, embora seja desnecessário dizer que não passa despercebido.
Kim sempre se preocupa com a aparência. Eve abre a boca para dizer alguma coisa, então, com esforço verdadeiramente sobre-humano, ela consegue, no último instante, se segurar. Mas posso ver Somer sorrindo. Baxter, enquanto isso, ainda está com a cabeça concentrada no trabalho. Posso dar uma olhada nas coisas dela na internet também. Não deve ser difícil descobrir com quem ela anda. Ótimo, faça isso. Azante, você pode conversar com Mullins e Somer, quero que você e Kim cuidem da parte da escola. Somer parece preocupada. Mas vamos ter que tomar cuidado. Vocês sabem como são esses lugares. Como a fofoca se espalha. Tenho certeza de que vocês vão pensar em alguma coisa. Podem alegar que é para garantir a segurança nas ruas, se nada mais der certo. E Somer, não mude de roupa antes de ir. Os olhos dela se arregalam. Está bem, se acha que isso vai ajudar. Abro um sorriso sarcástico. O que eu acho é que há uma boa chance de que os amigos de Faith também estudem moda. E se isso não funcionar, sempre há o charme não muito sutil do detetive Garrett Kim. Asterisco, asterisco, asterisco. O FE College lembra Somer da escola onde ela lecionou por alguns meses antes de entrar para a polícia. O mesmo bloco de concreto e vidro, o mesmo gramado mal cuidado e os arbustos de aparência plástica. Os mesmos carros velhos que fazem o áudio reluzente de Kim parecer um puro sangue em meio a uma corrida de burros. Quando ele ainda era novo, Somer o provocou uma vez tocando aquela música de Shania Twain sobre o cara que dá um beijo de boa noite no seu carro, mas não se surpreendeu quando ele não conseguiu de jeito nenhum entender a piada. Neste momento, ele está dando um grande show estacionando ao lado de um Saab velho e surrado, depois se demora muito trancando tudo. Somer percebe os olhares que eles estão recebendo dos alunos, divididos igualmente entre o carro garotos e o motorista, em sua maioria garotas, mas não 100%. E isso também não é surpresa, que é alto, atlético e muito bonito, além de exalar autoconfiança. Mesmo agora, e apesar do babaca que ele foi com ela quando os dois se separaram, Somer ainda é capaz de entender o apelo. Embora justiça seja feita, depois de algum tempo ele até tivesse conseguido chegar perto o suficiente de um pedido de desculpa. Ela também tinha ouvido boatos de uma nova namorada pouco tempo atrás, que enfim termina com o carro e vai se juntar a ela. Então, como quer fazer? Eu estava pensando nisso. Que tal começarmos com a diretora para obtermos um cenário? Se ela concordar, podemos contar aos alunos que estamos aqui para falar sobre cuidados adequados nas ruas. Como Favley sugeriu. Kim faz uma careta. Ele gosta de Favley, ela sabe disso, e o inspetor detetive o protegeu mais de uma vez, mas que é muito competitivo e preferiria ter uma ideia sozinho. Uma ideia melhor. Como se fosse preciso dizer isso. Que tal perguntarmos a ela? Propõe ele. Ver se aconteceu alguma coisa por aqui recentemente que possa ter feito a polícia aparecer do nada, drogas ou alguma coisa assim. E ela tende a admitir que isso é mesmo uma ideia melhor. Somer olha ao redor em busca de sinais da secretaria, mas Kim se antecipa a ela. Não se preocupe, diz ele. Vou perguntar a alguém. 5 minutos depois, ela está subindo uma escada com Kim e uma estudante na direção do gabinete da diretora. Eles estão indo de escada porque isso vai levar mais tempo, e a aluna a quem Kim pediu informação por acaso tem cabelo louro comprido, uma saia muito curta e pelo visto uma presteza sem limites para ficar imensamente impressionada com qualquer coisa que Kim diga. Ele já contou à garota sobre 2 casos de assassinato nos quais Somer sabe com certeza que mal trabalhou, mas ela não está inclinada a desmentir a história. Ela só espera que a nova namorada saiba em que está se metendo. Asterisco, asterisco, asterisco. Entrevista com Neil Mullins realizada no Distrito Policial de Street Aldates, Oxford, 1º de abril de 2018. 16h15. Presente o detetive Azante A. Obrigado por vir até aqui, Sr. Mullins. Espero que isso não leve muito tempo. NM. Está tudo bem. De qualquer forma, é no meu caminho para casa. Como ela está, a garota? Ah, está muito abalada. Ainda estamos tentando descobrir exatamente o que aconteceu. É por isso que quisemos falar novamente com o senhor, para ver se consegue se lembrar de mais alguma coisa que possa não ter mencionado. NM, até onde sei não. Foi como falei no telefone, eu vi aquela garota andando um pouco à frente na calçada. Bem, não exatamente andando, na verdade, cambaleando. Foi por isso que achei que ela estivesse embriagada. Ah, ela estava de costas para o senhor? NM, isso. Eu estava indo na direção da Marston, e ela estava perto da esquina daquele pub, o Victoria Arms. Ah, isso é muito longe de qualquer casa, não é? Não pareceu estranho para o senhor? NM, acho que pareceu sim. Foi por isso que reduzi a velocidade.
E então eu percebi. Ah, percebeu o quê? NM, o estado em que ela estava. Chorando, o rosto todo borrado de maquiagem e a roupa toda rasgada. Achei de início que ela estava sangrando, mas depois percebi que era apenas lama, que ficou espalhada por todo o carro. Ah, o que ela estava vestindo? NM, vocês não recolhem as roupas das pessoas depois de uma coisa como essa? Sempre fazem isso na TV. Ah, é só para os registros, Sr. Mullins. O senhor sabe como é. NM, nem me fale. Passei metade da minha vida fazendo trabalho burocrático, foi por isso que eu mudei para o táxi. Ah, as roupas, Sr. Mullins. NM, ah sim, desculpe. Algum tipo de jaqueta azul. Jeans, eu acho. Com uma blusa branca por baixo, mas não consegui ver muito bem. Aquelas sandálias, como eu disse. E uma saia preta curta. Ah, ela estava com uma bolsa ou algum tipo de sacola? NM, não, com certeza não havia bolsa. Ah, o que aconteceu quando o senhor parou? NM, eu me inclinei na direção dela e perguntei se ela estava bem, se precisava de ajuda. Uma pergunta muito imbecil, na verdade. Era lógico que ela não estava bem. Ah, o que ela disse? NM, ela meio que cambaleou na minha direção e me perguntou se eu poderia levá-la para casa. Ah, mas ela não se importou em entrar no seu carro? Ela não estava com medo do senhor? NM, acho que por ser um táxi e tudo mais, ela achou que não houvesse problema. E para ser honesto, acho que ela estava mais preocupada em dar o fora dali. Mas ela não entrou na frente comigo, só se sentou no banco de trás. E baixou totalmente a janela, embora estivesse congelando. Ah, de modo que ela pudesse gritar por socorro se fosse necessário? NM, acho que sim. Eu, na verdade, não tinha pensado nisso. Ah, ela falou alguma coisa sobre o que aconteceu? NM, não, quer dizer, eu não queria, sabe, ser muito insistente. Eu disse que ia levá-la direto para o distrito, e ela começou a entrar em pânico e a dizer que não, ela não queria nada com a polícia. Então eu disse que ia levá-la ao pronto-socorro, mas ela também não queria ir a um hospital. Então eu apenas a levei aonde ela disse que queria ir. Ah, a Ridaway? NM, isso mesmo. Depois pensei que devia ser por esse motivo que ela estava caminhando naquela direção. Estava tentando chegar em casa. Ah, e havia alguém quando você chegou lá? Alguém na casa? NM, não sei. Ela foi pelos fundos. Ah, o senhor não mencionou isso antes. NM, desculpe, não achei que fosse importante. Ah, o senhor disse antes que ela não estava de bolsa. Ela podia estar com as chaves no bolso? NM, acho que podia. Na verdade, não pensei nisso. Ah, mas o senhor realmente acha que ela conseguiu entrar? NM, ah, acho. Ela disse que podia entrar para pegar algum dinheiro se eu esperasse, mas eu disse que estava tudo bem. Ela não precisava pagar. Ela estava chorando quando desembarcou. Coitada dessa menina. Asterisco, asterisco, asterisco. Sasha Blake larga a caneta e fecha o caderno. Ela está sentada de pernas cruzadas na cama, enquanto música baixa toca ao fundo. A caneta tem uma pena na ponta, e o caderno é azul claro com flores brancas espalhadas pela capa. Ela gosta do brilho das páginas, da sensação do caderno em sua mão, mas a verdadeira razão para escolhê-lo foi por ele caber na bolsa. Ela sabe muito bem que não deve deixá-lo por aí. Adora a mãe, adora mesmo, e sabe que ela não bisbilhotaria, mas nenhuma mãe tem tanto autocontrole assim para esbarrar em um caderno e não ler o que está escrito. Isabel dribla essa questão usando códigos, e Patsy tem tudo em seu telefone, mas Sasha gosta de escrever no papel. Isso ajuda a desanuviar seus pensamentos, a visualizar o que fazer. Mas sua mãe não compreenderia isso. Ela acharia que tudo no caderno era verdade. E de certa forma era. Só não do jeito que a mãe entenderia. Sasha ouve um barulho vindo do andar de baixo, se inclina para a frente e põe o caderno no bolso de sua bolsa rosa. Depois se encosta na cabeceira e pega seu exemplar de poemas de Keats. Você está bem, Sasha? Pergunta a mãe abrindo a porta, seus braços cheios de roupa para passar. Sasha ergue os olhos. Estou. Só relaxando com meu amigo. Fiona Blake sorri. Não se esforce demais. Você também tem o direito de se divertir, sabia? Fiona bota as roupas em cima da comoda e fecha a porta ao sair. Sasha torna a abrir o livro. Desperto para sempre em uma inquietude doce, imóvel, para ouvir a respiração terna dela. Ela suspira. Imagine ter alguém que fale com você desse jeito. Asterisco, asterisco, asterisco. Então você pode ver por que estamos preocupados. Somer se encosta na cadeira. A diretora da escola não disse nenhuma palavra durante todo o relato de Somer.
Ela só ficou ali sentada de senho franzido, mexendo em um elástico e olhando pela janela. Do lado de fora, o céu está escurecendo. Parece que vai chover e Somer xinga a si mesma. Ela está sem casaco, sem guarda-chuva e com os sapatos totalmente errados. A diretora ainda não disse nada. Somer olha para Kim, que dá de ombros. Senhora McKenna? Chama ela, erguendo um pouco a voz. Tem alguma coisa que devemos saber? A senhora sabe se Faith teve algum problema com outro aluno recentemente? A mulher se volta para Somer. Não, não que eu saiba. Faith é muito popular em seu grupo de amigos. A senhora sabe quem pode ter feito essa brincadeira de 1º de abril com ela? Algum nome vem à sua mente? Outro franzir de testa profundo. Espero que não esteja sugerindo que um de nossos alunos pode ser responsável por isso. De jeito nenhum. Mas sabemos que a família de Faith só se mudou para cá no verão passado. Por isso talvez ela não tenha muitos amigos fora do círculo da faculdade. McKenna começa a brincar com o elástico outra vez. Somer está prestes a se inclinar para a frente e tomá-lo de sua mão. Senhora McKenna? É urgente que... A diretora se vira para ela de forma repentina e se debruça sobre a mesa. É como se uma chave tivesse sido virada. Ela está alerta, atenta, enérgica. Infelizmente não posso dizer nada a vocês sobre a vida pessoal de Faith nem sobre o que ela faz fora dos portões desta instituição. Eu posso dizer que ela é uma aluna talentosa e dedicada e espero que tenha grande sucesso em sua carreira. Mas ela tem amigos, certo? Questiona Kim. A senhora deve ter alguma ideia de quem eles são. Seu tom de voz está beirando sarcasmo, mas só beirando. Vocês querem interrogar meus alunos? A testa franzida voltou. Não, interrogar, não, responde Somer rapidamente. Estávamos esperando fazer algo muito mais informal. Apenas circular com o grupo para descobrir se pode haver algo nas entrelinhas, algum sentimento de animosidade. McKenna ergue as sobrancelhas. Nesse caso, ouso dizer que não posso detê-los. Mas eu pediria que vocês fossem muito mais discretos do que a polícia tem fama de ser. Houve algum incidente ultimamente que possa tornar nossa presença mais plausível? Algum problema com álcool? Não. Ou drogas? Absolutamente não. Somer sente a reação de Kim, mas não ousa olhar para ele. Está bem, réplica ela com entonação neutra. Nesse caso, vamos mencionar alguma coisa genérica sobre segurança pessoal. Boa ideia, diz McKenna com rispidez. Eu já recebi 2 alunas aqui esta semana porque elas achavam que estavam sendo seguidas na Inflay Road. É um reflexo triste sobre a polícia vocês verem essas questões apenas como uma cortina de fumaça útil para outra coisa que consideram muito mais importante. Quem ela acha que é? Murmura Kim não muito baixo, quando eles descem pelas escadas 5 minutos depois. Quanta arrogância! Ela é diretora de uma instituição de ensino vagabunda, e deve se achar mais importante que o reitor de Balliol, que é, na verdade, uma mulher, mas Somer não vai apontar isso. Asterisco, asterisco, asterisco. Você devia trocar de sapato, diz Baxter. Não é boa ideia ficar por aí com os pés molhados. Somer olha para baixo. Se suas botas não estiverem completamente destruídas depois do temporal que caiu quando ela e Kim estavam atravessando o estacionamento do FE College, vai ser um pequeno milagre. Sua calça jeans está molhada até os joelhos, e ela nem cogita pensar no cabelo. Sério, continua Baxter. Se você estiver com algum tipo de vírus de resfriado latente. Está tudo bem, diz ela rapidamente. Na verdade, estou mais interessada no que você descobriu. Ele lança um olhar grave para ela que significa, não diga que não foi avisada e se volta para a tela. Bem, para começar, Faith Appleford faz um vlog sobre moda umas 2 vezes por mês, que se chama É Preciso Ter. Somer sorri. Inteligente. Baxter franze o senho. Não entendi. Você sabe. É preciso ter fé. Como na música de George Michael. Baxter ainda está inexpressivo. Esquece. Continua. Certo. Está bem. Ela começou com isso no outono passado, supostamente no início do curso. Na verdade, é bem profissional. Quer dizer, tecnicamente. Aqui diz ele, voltando-se para a tela. Dê uma olhada. É preciso ter 155 publicações, 19,5 mil seguidores, 324 seguindo. Faith Moda Beleza e Estilo. Compartilhando a paixão, aprendendo a me amar. Publicado às 18h46, 6 de fevereiro de 2018. Close interior, direto para a câmera. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal sobre moda, beleza e estilo. Muitas pessoas têm me perguntado como eu crio meus looks. Basicamente como escolho coisas que combinem. Não apenas roupas, mas bolsas, sapatos e todo o resto.
porque todos sabemos que os detalhes podem mesmo fazer a diferença entre estar bem e estar ótima. Então é sobre isso que vou falar hoje. Sempre me dizem que não dá para acreditar que a maioria das coisas que eu uso vem de lojas populares, mas como eu costumo falar, não se trata do quanto você gasta, e sim de fazer escolhas inteligentes. Panorâmica de uma arara de roupas. Eu sempre começo pelo que chamo de peça-chave. O que quero dizer com isso?